Amém? Glória a Deus, agora deu. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Todo mundo feliz? Glória a Deus. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para nossas vidas. Um tema que todos nós passamos em determinada fase da nossa vida como cristão, como ser humano, né? Que é uma palavra que paralisa nossas vidas de uma maneira, né, muitas vezes tremenda, né, a forma com que ela se manifesta, e muitas vezes ela se manifesta com muita sutileza, bem devagarinho, mas ela vai paralisando, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida particular, né, a nossa vida matrimonial, e todas essas coisas, né, essa palavra ela vai dando uma influência, né, e ela vai danificando, né, a nossa vida espiritual, a nossa vida natural também, né, que é a palavra medo. Né? Quem não tem medo? Né? Medo é uma palavra que paralisa qualquer um. Quando você está em pânico, quando você está com medo de alguma coisa, né, você fica muitas vezes parado num lugar, porque você entrou em pânico de medo, né, ou muitas vezes o medo te paralisa de uma maneira que você não consegue avançar na tua vida. Né, o medo é uma palavra que vamos dizer, desde que Deus criou o mundo, é uma coisa que ela vem exercendo a sua função. Amém? E eu quero trazer para os irmãos nessa noite algo, né, para que possamos meditar na palavra de Deus. Deixa eu abrir meu ajudante aqui. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 41, versículo 10. Vamos ver o que Deus tem para falar. Desde a semana passada, né, quando nós terminamos o culto no domingo, estava meditando. Na segunda-feira também, na terça, né, e de repente na terça-feira à noite, na tarde, aliás, lá no trabalho, Deus começou a falar comigo algumas coisas, né, que me levou, então, o Espírito a me mostrar a questão do medo. Amém? Isaías 41, 10. Acharam? Lá diz assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças, eu os ajudo, eu os protejo com a minha mão forte, com a forte mão. Amém? Então Deus aqui está incentivando a nós para não ter medo, porque Ele sabe que nós, na nossa fragilidade humana, né? Ele sabe que quando essa palavra ela começa a trabalhar no nosso coração, Deus entende que nós vamos paralisar muita coisa na nossa vida. Quando nós estamos com medo, significa que nós não podemos tomar decisões importantes na nossa vida por causa do medo. Nós não conseguimos viver coisas novas por causa do medo. Nós não conseguimos entrar em uma nova etapa na nossa vida espiritual por causa do medo. Né? Vamos pegar o exemplo da pastora Ana. A pastora Ana, quando Deus falou para ela assim, vá para o Japão ministrar o evangelho lá naquele lugar, se ela tivesse medo, ela não estaria aqui hoje. Porque o medo paralisa. Sair de um lugar onde você está bem ajeitado, como se diz, estruturado, para uma terra que você não conhece, para um lugar que você não conhece, né? Se você tiver medo, você não vai. Mesmo hoje, se Deus falar para você, para onde você, assim, ó, o negócio é o seguinte, eu quero que você vá, né, trabalhar lá na África, com uma tribo assim, assim, assado, dá todos os detalhes para você. Se você tiver medo, você não sai do lugar onde você está. Mesmo que Deus esteja falando, eu estou contigo. Porque Isaías, ele está falando essa mesma coisa. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Moisés foi muito esperto quando Deus falou assim, ó, tu leva o povo, mas eu não vou contigo. Deus fala para Moisés. E o que Moisés falou assim? Daqui eu não saio se o Senhor não for comigo. Esperto foi ele.
Ele podia cumprir a ordem de Deus, ó, tu pode ir, leve o povo, mas eu não vou contigo. Ele podia ir, porque Deus está mandando ele ir. Mas ele foi desobediente. Foi a primeira vez que uma desobediência trouxe algo bom para ele, né? Ele desobedeceu a ordem de ir e ficou. E ele falou para Deus: Deus, ó, só saio daqui se o Senhor for comigo. Agora nós somos diferentes. Nós vamos primeiro, né? Quebramos a cara para ver se Deus está lá no negócio. Né? Em vez de perguntar antes de sair de casa, eu falei assim: Deus, tu está no negócio? Né? Não é mais fácil nós perguntar para Deus primeiro? Antes de nós chegar lá no destino, na coisa que eu fazer, quebramos a cara e eu falei assim: não era do Deus mesmo, né? Então, às vezes nós, em vez de simplificar as coisas na nossa vida, nós atrapalhamos o plano de Deus. E uma das coisas que atrapalha muito o plano de Deus é a questão do medo. Né? Por mais que Deus esteja mostrando, direcionando, organizando todas as coisas, muitas vezes, ainda mesmo assim, você tendo certeza absoluta de que Deus está na situação, que Deus está provendo todas as coisas, mas chega um momento em que você ainda fica com medo e você vai com medo. Né? E muitas vezes você mesmo fazendo aquilo que Deus está mandando, você chegando no lugar onde Deus mandou você chegar, e você vai cumprir parcialmente aquilo que Deus está mandando por causa que você está com medo. O medo é paralisante. O medo é algo terrível na vida espiritual de qualquer um. Pastor, o senhor tem medo? Tenho. Mas maior é a minha confiança em Deus do que o medo que eu tenho. Muitas vezes Deus fala assim, coloca a mão em fulano, ora por fulano, às vezes eu tenho medo, mas a minha confiança naquele que está em mim, que vive em mim, que me vivificou, que me restaurou, é maior do que o medo. Porque eu tenho que ter uma coisa na minha vida, eu tenho que ter uma consciência no meu coração de que aquilo que eu sirvo é maior do que todas as coisas. Deus é maior do que o meu medo. Deus entende que eu tenho medo? Sim, Ele entende que eu tenho medo. Porque eu sou um ser humano. Mas Deus, nós temos que entender que o Deus que nos criou, que nos formou, que nos transformou, que nos limpou, que nos justificou, que nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, é maior do que todas as coisas. Se Deus está no negócio, vá em frente. Pastor, eu não estou vendo uma porta de saída nessa situação. Continue andando, que Deus vai abrir. Você acha que quando Deus me dá uma ministração, Deus me dá tudo assim? Muitas coisas que eu estou ministrando aqui para vocês agora, Deus não me falou antes, nos dias anteriores. Deus me dá o texto bíblico e Deus me dá algumas coisas referentes a esse texto bíblico daquilo que ele vai fazer. Aí qual é o nervosismo do pastor? Qual é o medo de todo pregador? Não é como você vai ministrar. Saber ministrar, nós sabemos ministrar. O problema é que nós temos o temor é de como Deus vai nos usar. Nós temos que confiar em Deus, naquilo que Ele está fazendo. Então, confiança em Deus aqui é uma coisa muito primordial na vida de todo pregador. Confiar em Deus naquilo que Ele vai fazer. Amém? Então, o medo é algo paralisante. Alguém já teve, minha esposa uma vez, quando eu fui para o Brasil a primeira vez, ela foi passar as férias com meus irmãos lá em Kakegawa. Daí ela foi, era verão, foram para a praia lá, e ela saiu com a minha cunhada, estava andando, de repente, estava bem rasinho. Aí na volta, eles parece que saíram, voltaram para outro lugar, de repente a água bateu no pescoço e ela ficou totalmente paralisada, não ia nem para frente nem para trás. Meus irmãos tiveram que cair na água para socorrer ela, senão ela ia morrer afogada por causa que estava em pânico, por causa do medo. Né? Agora eu pergunto para vocês também, em algum lugar da tua vida espiritual, você está em pânico, você está com medo de dar um passo de fé. Né? Mas pastor, isso é normal. É normal, inclusive, alguns aspectos da palavra de Deus, algumas personagens que nós vamos ver hoje, eles também tiveram medo. E eles fugiram, né, com medo. Vamos ver o primeiro. Por exemplo, abra comigo em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 em diante. Nós vamos ver ali a história de Davi e Golias. Primeiro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 em diante. Tá bom? Todos acharam? Glória a Deus. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão
se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. E ele se pôs. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer, eu puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Versículo 10. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ouviram as palavras dos filisteus. Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém? Aí no versículo 24 diz assim, pulando um pouquinho, do 11 para o 24 diz assim: Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Amém? Segundo a palavra de Deus, ele tinha 3 metros e pouquinho. Alguns dizem que tinha 3 metros, quase 4 metros de altura, não sei. O homem era gigante, o homem era grande. Né? Um exército inteiro, inclusive o rei Saul, todo mundo fugia da presença de Deus. Ficaram 40 dias nessa brincadeira. 40 dias. Todo dia de manhã, o exército de Israel se enfileirava para a guerra, para a batalha, e descia no vale aquele gigante, quebrando madeira, mexendo nas árvores por onde passava, e o povo de Israel, o exército de Israel, olhava para aquilo e se amedrontava e fugiam da presença daquele gigante. Só que, você vê só que, uma coisa que Deus me falou nessa passagem, toda vez que nós somos paralisados pelo medo, as vozes não vêm do nosso interior, elas são do nosso exterior. É daquilo que nós ouvimos as pessoas falarem a nosso respeito, e muitas vezes essas palavras elas não têm significado ou valor de pessoas que não conhecem, não são conhecidos nossos. Ela tem mais valor na nossa vida quando essas pessoas fazem parte do nosso entorno familiar. Amém? Nunca se viu falar que um primo, uma tia, um tio, para falar assim, você não consegue fazer isso. Né? Você não foi feito para isso. Né? E você acaba colocando isso no coração e você acaba se paralisando. Um dos meus irmãos falava para mim assim, ele me chamava, como eu falava muito quando era pequeno. Né? Hoje eu sou muito calmo, muito tranquilo, mas quando eu era pequeno, eu falava muito. Né? Aí eu embebedava todo mundo que estava lá em casa. Né? E um dos meus irmãos falou uma palavra uma vez para mim que me gravou o coração e me deixou paralisado por muito tempo. Uma das coisas que também me freou muito no meu ministério. Ele me disse para mim: você é a voz da ignorância. Né? E aquilo me gravou muito no coração. E aquilo, né? E ele sempre falava para mim: você não vai ser nada. Né? Você não vai conseguir superar as coisas. Né? Você nunca vai ter nada na vida. E isso são coisas que ficam no coração. Hoje eu já perdoei ele, tenho um bom relacionamento com ele, graças a Deus. Talvez nem ele sabe que aquelas palavras foram palavras que me feriram no coração, e que de alguma forma, no começo do meu ministério, isso ecoava no meu coração e me bloqueava de tal maneira em cima do púlpito que muitas coisas que Deus tinha falado para mim fazer daquela forma, daquela maneira, quando eu chegava aqui, o pavor e o medo me tomavam conta, e a tranquilidade desaparecia e as coisas e as letras fugiam e aquilo que Deus queria que eu fizesse naquele dia totalmente desapareciam da minha mente por causa de uma palavra que foi lançada. Então nós temos muitas coisas, as coisas que mais pesam no meu coração, no nosso coração, na nossa vida, são as coisas que os nossos próprios familiares nos lançam sobre a nossa vida. E essas coisas nos paralisam de tal forma que nós não conseguimos avançar na nossa vida, nós não conseguimos tomar decisões importantes que vão mudar o nosso futuro para melhor diante de Deus, por causa de uma palavra que nos colocou a palavra medo em funcionamento no nosso ser. Então nós precisamos nos liberar disso. O interessante é que nessa história do povo de Israel com Golias, ficaram 40 dias naquela lenga-tenga de vai, luta, não luta, não via nenhum macho, homem, para lutar ali com o menininho, Nenhum corajoso, nem o rei Saul, que disse que era de grande estatura também, eu acho que ele mandava, vai todo mundo que eu fico aqui só olhando,
Ele não ia lá também, né? Diz a palavra de Deus que rei Saul ele não era pequeno, era, além de ser bonito fisicamente, ele era um homem de alta estatura, bem alto, né? Mas mesmo assim ele não teve coragem no coração de enfrentar o homem. Mas Deus sempre tem os seus, né? De repente os pais de Davi, que tinha 3 irmãos dele lutando nesse dia, nessa mesma batalha, Jessé fala assim, o negócio é o seguinte, leva lá o queijo, algum mantimento para os seus irmãos, e você vai lá ver como é que está a situação dos teus irmãos e traz notícia. Tá bom, então foi ele. Menininho, pegou, foi, chegou lá. Quando ele estava chegando lá, talvez pela manhã ou pela tarde, não me lembro agora, esse homem enfrentando e chamando um homem para a luta ali, e não havia ninguém, todo mundo escondido. Talvez Davi chegou lá, mas cadê todo mundo daqui? Né? Procurando lá se tinha o exército de Israel, mas não tinha ninguém. Ele teve que procurar, achou lá alguns lá e falou: o que aconteceu? Não, todo dia ele sai de manhã aqui e afronta todo mundo, mas ninguém quer lutar com ele, não. Ah, mas aquilo subiu na cabeça do menininho. Ninguém acreditava nele, né? Não, ele era pequenininho, era novinho, entre 12, 14, 15 anos, mais ou menos. Não era lutador? Isso que é interessante, né? Você vê só. O homem não era lutador. O menino não era lutador. Não era treinado para guerra. Ele era pastor de ovelhas. Engraçado que os pastores de ovelha têm os pastores de ovelha na Bíblia têm um chamado muito interessante, né? Moisés era pastor de ovelha. Saiu do Egito, foi para o deserto de Midian, pastorear a ovelha do seu sogro, né? Davi, pastor de ovelha, né? Também tinha um chamado diante de Deus. Aí o que acontece? Esse menino chega lá, falei, não, vou enfrentar esse gigante. Porque maior era aquele que ele tinha confiança. Talvez ele tinha medo, quiçá tinha medo, mas ele tinha maior confiança naquele que estava sobre ele. Amém? Então ele não deixou que o medo tomasse conta do seu coração, daquela situação, e ele foi em nome do Deus de Israel e venceu. Matou e degolou aquele gigante, né? E demonstrou que não é o tamanho que fazia a diferença, mas sim a certeza em quem ele confiava, a confiança que ele tinha em Deus. Muitas vezes nós nos deparamos da mesma maneira. Eu não sei qual é o problema e a dificuldade que vocês têm. Talvez seja um gigante na vida de vocês, né? Ou talvez você imagina que é um gigante que você não pode superar esse problema. Mas Deus está te animando nessa noite, né? Em nome de Jesus, se levante. Né? Davi não conseguiu colocar lá a veste de guerreiro, mas ele foi no peito e na fé. Né? E derrotou. E venceu. Agora eu pergunto para você, como Deus estava nos garantindo nesse versículo que nós lemos em Isaías 41. Ele falou assim, não tenham medo, eu estou com vocês. Não é simplesmente uma palavra, ele está nos garantindo que ele está conosco. Jesus, quando veio em João 14, ali no comecinho, eu vou nos preparar um lugar, mas voltarei buscar vocês para que vocês estejam onde eu estiver. João 16, João 14, João 15, Jesus prepara os seus discípulos dizendo, ó, o negócio é o seguinte, eu vou embora, mas eu mandarei alguém para ficar com vocês todos os dias. Então nós não estamos desamparados, nós estamos abençoados por Deus, né? Mas nós temos que ter a certeza do Deus que nós servimos. Aleluia. E não deixar que as palavras que vêm de fora nos paralisem. Porque quando você escuta uma palavra negativa, repreenda e lance-a fora. Não deixe que essa palavra venha na sua mente e, como diz a própria palavra, não deixe que os pensamentos negativos criem ninho sobre a sua mente. Nós temos que repreender essas coisas. Por que nós temos que repreender as palavras negativas que vêm de fora? Como Davi, como Golias, ele paralisava o povo de Israel? Com palavras lançadas. Com palavras desafiadoras lançadas. Então o povo ouvia aquilo e ficava com medo. Falei, não, melhor eu fico aqui, que o homem é gigante. E o medo paralisava. Agora, o que nós temos que fazer? É ouvir a voz interna.
Por quê, pastor? Porque é por aí que o Espírito Santo nos conversa. É por aí que o Espírito Santo nos fala. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo ele só habita em um lugar do nosso ser, no nosso espírito. Aí você pergunta, por quê, pastor? Porque espírito combina com espírito. Não adianta você querer ter um celular, acessar a internet sem você ter pagado a internet. Entende? Não tem conexão. Então, quando nós nos convertemos, nós somos purificados pelo sangue para que o Espírito possa habitar em algo que foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Amém? É por isso que nós temos que ouvir a nossa voz interna. É por aí que o Espírito Santo nos fala. A voz externa, negativa, que chega até nós, são vozes que são indicadas, enviadas pelo inferno, muitas vezes, para a nossa vida, para nos paralisar, para que nós não tomemos decisões, né, que devemos tomar para que nós possamos prosseguir na nossa vida. Né? Deus está esperando que nós cheguemos a um ponto da nossa vida e nesse ponto nós temos que tomar uma decisão para crescer, para avançar. Amém? Então nós precisamos tirar o medo da nossa vida. Mas eu quero trazer mais alguns textos sobre esta palavra medo. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. Exatamente. Bem? Está falando de Elias e Jezabel. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo. Amém? O que aconteceu com Elias? Por quê? Estava com medo. Mas o interessante é que no capítulo anterior, ele desafiou 400 homens, profetas de Baal, sozinho. Né? Por quê? Porque ele tinha certeza do Deus que ele serve. Ele tinha certeza do Deus que ele estava servindo e sabia que Deus ia amparar a sua palavra, ia se manifestar, ia trazer ali o poder, né, ia mostrar que realmente era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro se machucando, chicoteando, né? Não me vem a palavra em português, que algumas palavras que já não vêm à mente, né? Você não usa. Isso, fazendo um alto sacrifício durante todo o dia, não aconteceu nada. Elias preparou então o altar, colocou a carne sobre ele, colocou o dobro de água, clamou a Deus e Deus desceu fogo sobre o altar, que diz que nem a água que estava por fora sobrou. Né? E depois Elias mata os 400 profetas de Baal, ele vai atrás dele, mata todos eles, né? E de repente no outro dia chega o mensageiro e fala o negócio seguinte: a mulher quer matar você. E o que acontece com ele? Ficou com medo e fugiu. Né? E o interessante é que muitas vezes o medo, ele nos leva para um lugar bem, bem específico. Davi também foi para esse mesmo lugar. Né? Foi lá e se meteu numa caverna. Aqui ela não me acha. Né? E muitas vezes nós estamos dentro de uma caverna, invisível, mas estamos. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nosso coração, nossa vida espiritual está morta. Assim como Lázaro estava numa caverna, né? Era preparado para colocar o corpo do defunto. Lázaro estava morto. Jesus não tinha chegado no momento certo. Se você quer saber dessa história, é João capítulo 11,
ali no finalzinho do capítulo 11, lá pelo versículo 40 em diante, você vai ver que Lázaro estava morto. Estava sepultado, a pedra já estava fechada, 4 dias de enterrado. E muitas vezes nossa vida espiritual está da mesma forma. Porque nós não nos decidimos a confiar plenamente em Deus, nós não confiamos para que o medo seja paralisado na nossa vida e nós consigamos prosseguir a nossa caminhada espiritual. E muitas vezes nós estamos dentro dessa cova. Né? E muitas vezes nós escutamos a voz de Jesus falando assim, sai para fora. Mas nós estamos com medo, nós continuamos ali dentro. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, sair deste lugar. Por quê, pastor? Porque muitas vezes as nossas esperanças já estão mortas. Você fala assim, eu já tenho a minha idade, já estou no final da linha, né? Deus já não pode fazer mais nada por mim, né? Eu não posso conquistar muitas coisas da minha vida, né? Porque nós temos uma palavra negativa no nosso coração que não nos deixa prosseguir. Né? Agora eu puxo uma história para você. Moisés, quando foi chamado para o ministério, ele tinha 80 anos. Ele já tinha passado 40 no Egito, 40 em Midian, né? Então ele estava com 80 anos. Deus dá uma missão para ele: vai para o Egito para libertar o meu povo. Abraão, quando foi chamado, ele tinha 75 anos. Alguém tem 80 anos aqui? 75? Eu acho ainda que nós estamos jovens. Nós temos muita coisa para fazer nas mãos de Deus. Nós temos muitas coisas para conquistar. Mas para podermos conquistar essas coisas, nós precisamos sair da caverna. Elias foi para a caverna e Deus aparece lá e fala assim, o que está fazendo aí, rapaz? Então Deus está perguntando para você hoje, o que você está fazendo aí dentro? O que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu tenho coisas grandes para a tua vida. Eu tenho coisas grandes que tenho que liberar sobre a tua vida, mas eu preciso de uma decisão de você. Eu preciso que você decida sair desse lugar, porque se você não decidir sair desse lugar, eu não posso derramar um azeite novo sobre a sua vida. Eu não posso derramar uma unção sobre a tua vida, eu não posso derramar um dom, né, que eu quero derramar sobre a tua vida se você continuar aí dentro. Porque muitas vezes continuar dentro da caverna significa não confiar plenamente em Deus e não confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos nos liberar disso. Né? Davi, quando teve medo, quando Saul estava perseguindo ele, mais adulto, né, para matar ele, porque sabia que ele já tinha sido ungido rei, né, sabia que ele ia suceder o trono, né, de Saul. Então ele temeu pelo seu trono e ele tentou matar Davi. Davi fugiu para onde? Caverna de Adulão. Mas o interessante é que nessa caverna foi diferente. Deus pode nos tratar dentro da caverna. Deus pode tirar os nossos medos. Deus pode formar o nosso caráter dentro da caverna. Quando ele chega nesse lugar, ele se depara com uma situação de muitas pessoas que muitas vezes existem dentro da igreja. Quando nós lemos o texto, quando Davi chega nessa caverna, o que ele encontra ali? Que tipo de pessoas que ele encontra ali? Pessoas desanimadas, pessoas endividadas, pessoas que estavam, ou seja, interiormente dilaceradas. Eu não sei se é assim que se pronuncia, acho que me faltou alguma. Dilacerada por tudo aquilo que já tinha vivido de ruim na vida. E tudo aquilo que era de ruim, todo homem de ruim estava ali dentro daquela caverna. Aí chega mais um, né? Davi naquele lugar. E muitas vezes nós somos da mesma maneira, nós estamos dentro dessa caverna, não temos nenhuma provisão, ou seja, previsão para o nosso futuro, e nem sequer nós pensamos em alcançar alguma coisa. Né? O que acontece? Muitas vezes Deus nos leva a depararmos com situações dessa maneira. E quando ele chega ali, ele vê aquela situação, e diz a palavra de Deus que aqueles homens, aqueles 400 homens,
foram chamados depois, pela própria palavra, os valentes de Davi. O que eles precisavam ouvir? Alguma coisa positiva vinda de Deus. Quando Davi começou a tratar com aqueles homens, ele viu, né, que foram sendo transformados, não pela presença de Davi, mas sim por aquilo que Davi portava. Você imagine. Eu não lembro agora a história, eu vou procurar para vocês, eu vou trazer bem certinho para vocês. Eu lembro de uma passagem bíblica falando de Davi. Havia um homem que não era tão habilidoso na guerra. Então Davi falava assim, o negócio é o seguinte, nós vamos para a guerra, tu fica aqui cuidando da nossa plantação, né? Então tu fica aqui. Ele sozinho, imagine se ele fosse habilidoso. Imagine se ele fosse habilidoso. Ele enfrentou os filisteus, se não me engano. Ele matou um exército inteiro sozinho para defender um pedacinho de plantação e que nem era tão valoroso ainda. Era um pedacinho de terra plantada de lentilhas, que naquela época era a mais barata das verduras, não sei como podemos dizer, dos cereais, imagine. Eu fico imaginando como é que seriam os outros. Se aquele que Davi falou assim, ó, fica aqui porque você não tem muita habilidade para a guerra, eu fico imaginando como seria aquele que tem habilidade para ir para a guerra. Você já imaginou? Agora eu pergunto para vocês, esse soldado Davi, que não era tão habilidoso, onde é que ele se encontrava naquele dia? Porque ele ouviu uma palavra vinda de Deus, dirigida por alguém que era dirigido por Deus, que tocou o seu coração e falou assim, o negócio é o seguinte, o medo está te paralisando. Né? Deus tem muito mais para a tua vida. Isso entrou no coração dele, eliminou o medo e transformou a vida dele. E Deus está fazendo isso com você nessa noite. Deus quer que você saia dessa caverna. Deus quer que você tire, né, o medo, né, que está travando, que está segurando a tua história. Deus tem muito mais para nossas vidas. Deus tem poder, Deus tem autoridade, Deus tem milagres, curas, maravilhas para fazer através das nossas vidas. Amém? Deus está tratando conosco como Deus tratou, através de Davi, aqueles valentes, aquelas pessoas que estavam ali, que eram a escória, vamos dizer assim, das cidades ali, das circunvizinhas. Então você veja, Deus está tratando conosco de uma maneira para nos trazer para perto dele, para nos tirar essa palavra, não eliminar da nossa vida, mas nós não deixarmos que essa palavra tenha mais autoridade sobre a nossa vida do que a nossa confiança no Deus que nós servimos. Amém? Então nós precisamos entender que nós precisamos paralisar essa palavra. Essa palavra paralisou Elias, paralisou, né, Davi, em algum momento da sua história. Isaías talvez estava com medo, por isso que Deus estava falando com ele. Se Deus está conosco, a palavra de Deus diz que é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Com essa palavra, é uma palavra que nós podemos colocar no nosso coração e ter a certeza de que todas as batalhas nós venceremos. Amém? Independente se é um Golias. Né? Nós temos que ter sempre em mente, quanto maior for, maior é a queda. Amém? Precisamos colocar em prática na nossa vida, então, a palavra de Deus. Amém? Quero que se coloque de pé nessa noite, nós temos algumas coisas para fazer ainda. Amém? Vamos orar para nós terminar a palavra, essa palavra, nós vamos começar, então, entramos na Santa Ceia. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos a Ti, o Pai, por este culto, na Tua presença, por tua adoração, Deus, para louvar e exaltar a Tua presença, Deus, obrigado, porque o Senhor tem se manifestado sobre as nossas vidas, tem nos trazido graça, Senhor amado, sobre as nossas vidas, perdão sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, nós pedimos a Ti perdão nessa noite, porque muitas vezes nós estamos paralisados por tantas coisas na nossa vida, Pai, mas que nós precisamos, Senhor amado, ser abençoado por Ti, dirigido por Ti. Senhor amado, nos levanta e nos sustenta, Pai,
para que possamos, ó Deus, cada dia, cada momento da nossa vida, da nossa história sobre essa terra, seja uma história, ó Deus, de poder, de autoridade, ó Deus, de confiança em Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Nós vamos fazer a Santa Ceia. Depois nós temos outras coisas para fazer aí, tá bom?